Olá, primeiro eu gostaria de cumprimentar a audiência dessa apresentação e a equipe organizadora do terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável pela oportunidade de apresentar este trabalho, que tem como título Desafio da Adaptação às Mudanças Climáticas nos Municípios Brasileiros, uma revisão sistemática de literatura. No eixo temático, Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana. Meu nome é Adriano Lopes, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, orientado pela professora doutora Edna Aparecida Nico Rodrigues. Diante das ameaças apresentadas pelas mudanças climáticas, a implementação de um planejamento urbano que incorpore medidas de mitigação e resiliência é fundamental. No entanto, no Brasil, entre 2001 e 2022, observou-se o contrário. Nesse período, o governo federal brasileiro destinou, em média, apenas 0,11% do PIB e 0,26% do gasto total anual com a pasta do meio ambiente, índices que são proporcionalmente baixos em comparação a outros países latino-americanos, evidenciando essa escassa prioridade orçamentária concedida às políticas ambientais. Uma complexa interação entre fatores socioeconômicos, ambientais e políticos influencia a vulnerabilidade urbana ao impacto de eventos climáticos extremos, especialmente em países em desenvolvimento, onde muitas áreas urbanas são caracterizadas por habitações e infraestrutura inadequada, aumentando seu risco à exposição. Além disso, catástrofes recentes, como as enfrentadas pelos estados do Rio Grande do Sul e Espírito Santo, que deixaram milhares de desabrigados e cidades inteiramente submersas, reforçam a necessidade de ampliação dos investimentos governamentais às mudanças climáticas, a medidas de prevenção e adaptação às mudanças climáticas. Diante disso, este artigo tem como objetivo revisar a literatura recente a fim de esboçar um panorama acerca dos desafios encontrados pelos municípios brasileiros na implementação de ações de adaptação às mudanças climáticas. Bom, o método adotado para o desenvolvimento dessa pesquisa foi uma revisão sistemática de literatura, que se utiliza de procedimentos metodológicos explícitos para análise de estudos primários com o intuito de abordar questões de pesquisa claramente formulados. Nesse sentido, utilizou-se como referência tanto o método proposto por Dresch, Lacerda e Antunes, relacionando esse método, essa referência, a abordagens utilizadas por alguns pesquisadores na condução deste tipo de estudo, alguns pesquisadores nessa área especificamente. A caracterização de uma revisão sistemática de literatura deve ser pragmática e precisa, diferenciando-se de uma revisão narrativa, justamente por sua abordagem, que envolve etapas como a elaboração de um protocolo, definição de critérios de inclusão e exclusão dessa população de artigos levantados inicialmente, dessa população de estudos levantada inicialmente, extração e leitura e representação desses dados. Além disso, uma revisão sistemática de literatura, segundo Neves, deve orientar a leitura crítica de um tema específico, permitindo assim identificar lacunas relacionadas a esse tema. Para o desenvolvimento desse tipo de estudo, Morandi e Camargo desenvolveram um protocolo no qual, a partir de um tema principal, define-se seu contexto, campo teórico, problemática, tipo, base de dados, critérios de elegibilidade dos estudos primários levantados e horizonte de pesquisa. Seguindo essa abordagem, investigou-se práticas de adaptação em cidades brasileiras no contexto de enfrentamento às mudanças climáticas, visando estabelecer um estado da arte sobre a governança climática no país. Para isso, definiu-se um horizonte de 10 anos para o levantamento dos estudos primários nas bases de dados Science Direct, Scopus e Web of Science. A revisão sistemática de literatura desenvolve-se ao longo de três estágios, que é planejamento, condução e consolidação. A etapa de planejamento consiste na definição das bases de dados, onde são levantados esses estudos primários a partir da relação entre um conjunto de termos de busca e de seu escopo por meio da aplicação de um protocolo de pesquisa. Na etapa de condução, verifica-se quais artigos são aderentes à pesquisa de acordo com os critérios de inclusão e exclusão definidos à amostra que irá compor essa revisão. E, por fim, a etapa de consolidação consiste na realização de análise bibliométrica para a quantificação das palavras-chave mais frequentes, autores relevantes e síntese desses resultados.
Então, nesse slide temos a sintaxe de busca, ou seja, o conjunto de palavras-chave que serviu ao levantamento da população inicial de artigos, cuja ocorrência foi verificada apenas nos títulos, palavras-chave ou resumos, e em seguida a quantidade de artigos resultantes passou por um filtro de horizonte temporal, desse intervalo de publicações, desse período de publicações, restringindo aqueles publicados entre os anos de 2014 e 2024, enquadrados nas áreas de estudo engenharias, ciências ambientais, energia e ciências sociais. Para a gestão bibliográfica dos artigos identificados nas bases de dados e extração de seus metadados, utilizou-se o software Zotero, que também foi empregado para a exclusão de duplicatas, de artigos e metadados repetidos ou inconsistentes, ou referências com dados inconsistentes. Em seguida, a partir do cruzamento entre os metadados dos artigos pré-selecionados, desenvolveu-se uma planilha organizando-os por tipo de abordagem, tema principal, aplicação em municípios brasileiros, síntese e método, auxiliando a identificação dos estudos aderentes a esse escopo de pesquisa. Portanto, apenas os estudos aplicados a municípios brasileiros, aplicados especificamente a municípios brasileiros, excluindo aqueles que mencionaram somente o estado ou região geográfica, foram considerados. Com relação aos resultados apresentados pela pesquisa, temos, além do número de artigos aderentes ao escopo de pesquisa identificados nas bases de dados, seus principais tópicos abordados e a identificação de possíveis lacunas de pesquisa. Então, foi verificado que de um total de 133 artigos identificados no conjunto de bases de dados considerados, 16 apresentaram dados inconsistentes, então foram desconsiderados por apresentarem dados inconsistentes, e apenas 77 foram selecionados por atenderem ao escopo da pesquisa. Para a realização dessa análise bibliométrica, foi utilizado o software VozViewer, a partir desses resultados, onde foram levantados os autores com maior produção, seguido da análise de ocorrência de palavras-chave. Adotou-se, portanto, um filtro de, no máximo, 15 autores por documento e um mínimo de 2 artigos por autor, bem como um mínimo de 5 ocorrências para cada palavra-chave. Então, esses foram os inputs para a realização dessa análise bibliométrica no software VozViewer. Verificou-se que apenas 38 dos autores apresentaram 2 ou mais registros, enquanto apenas 6 apresentaram 3 ou mais. Os nomes representados por círculos maiores indicam maior ocorrência em relação aos demais, enquanto as linhas ilustram as redes de autores e coautorias e a ausência de conexão entre alguns autores sugere pesquisas em áreas distintas ou não relacionadas. Dentre as 992 palavras-chave presentes na amostra levantada, apenas 45 apresentaram, no mínimo, 5 ocorrências, distribuídas em 4 agrupamentos temáticos: adaptação às mudanças climáticas, gestão de enchentes, soluções baseadas na natureza e resiliência. Observou-se, no entanto, que as 5 palavras-chave com maior número de ocorrências, como Brasil, São Paulo, Urban Area e Adaptive Management, não se mostraram equivalentes aos termos adotados para a formulação da sintaxe de busca adotada na pesquisa. Essa tabela, ela cita todos os artigos considerados aderentes ao escopo da pesquisa, daí seu quantitativo por agrupamento temático, a partir do qual foi quantificada a distribuição das publicações aderentes ao longo dessa última década, ao longo desse horizonte considerado entre 2014 e 2024, e respectivamente distribuídos por abordagem de pesquisa e distribuição por contexto de aplicação. Analisando a distribuição dessas publicações aderentes ao longo da última década, nota-se um crescimento no número de publicações até 2021. Nos anos subsequentes, houve uma redução na quantidade de publicações, embora se mantenha uma tendência provável de crescimento, considerando que apenas o primeiro semestre de 2024 foi incluído nessa análise. E neste cenário, destaca-se uma predominância de publicações com abordagem de estudos de caso, representando 39% do total, seguidas por 27% de publicações de natureza quantitativa.
Além disso, nota-se uma relevante discrepância entre o número de pesquisas aplicadas a municípios nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro em relação às demais regiões do. Essa seção do artigo discute os resultados, identificando tendências comuns entre as pesquisas levantadas e, consequentemente, lacunas de conhecimento que possam fornecer base para futuras investigações e orientações a políticas públicas mais eficazes. Com relação ao agrupamento temático resiliência, as pesquisas levantadas abordam diversos aspectos da resiliência, adoção e adaptação às mudanças climáticas em cidades brasileiras, a partir, por exemplo, da proposição de índices e métodos para avaliar e aprimorar a resiliência a inundações, investigações de soluções de sombreamento para mitigações de ilhas de calor e frameworks para avaliação da resiliência térmica em edifícios, enquanto um conjunto de estudos foca na adoção do planejamento integrado para melhorar a resiliência urbana por meio de abordagens holísticas e importância do papel da identidade cultural das cidades. No agrupamento Adaptação e Mitigação, estudos destacam a vulnerabilidade climática e a importância de adaptações baseadas em ecossistemas, sublinhando a importância de aumentar a resiliência local por meio de práticas que aprimorem a gestão pública. Outras pesquisas ressaltam a importância de vegetação na mitigação climática, influenciando no microclima de áreas densamente construídas, enquanto um último conjunto de pesquisas aborda a integração e a participação comunitária em estratégias de adaptação. Com relação à infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, diversas pesquisas destacam abordagens inovadoras para aprimorar a resiliência urbana e a gestão ambiental, como a implementação de corredores verdes, a adoção de pavimentos permeáveis sob árvores urbanas, jardins de chuva e medidas de monitoramento de iniciativas locais. No contexto da gestão de enchentes, são avaliados sistemas de infiltração, abordando incertezas na previsão de precipitação e desenvolvidas ferramentas para aprimorar o desenho desses sistemas. Também são exploradas técnicas de gestão de águas pluviais, desafios para melhorar sistemas de drenagem urbana e a ausência de políticas públicas para superar infraestruturas inadequadas e falta de investimento. Em relação à percepção das mudanças climáticas, é apontado certo reconhecimento da população sobre o aumento da temperatura e da precipitação em municípios brasileiros e desenvolvidos índices de vulnerabilidade socioambiental para áreas costeiras e o estresse térmico em 6 capitais brasileiras. A exemplo do município do Rio de Janeiro, estudos identificaram uma correlação entre a segregação socioespacial e a vulnerabilidade a eventos extremos. Quanto à governança climática, diversas pesquisas destacam sua importância na adaptação dos municípios às mudanças climáticas, sendo relevante destacar os estudos de Mendes, Braga, Cortecá e Nascimento. Mendes e Braga analisam, respectivamente, a transformação urbana no Rio de Janeiro, onde a agenda climática favorece interesses financeiros em detrimento do bem-estar social, e em municípios paulistas, ressaltando a necessidade de estratégias eficazes de governança e maior transparência na coleta de dados. Da mesma forma, Cortecar aponta as limitações à ação climática devido à falta de capacidade política e de recursos, destacando o uso inadequado de dados e a necessidade de uma abordagem mais holística. Nascimento examinou como a urbanização em Recife amplifica os riscos climáticos, destacando governança e financiamento como essenciais para a ação climática. Entre as lacunas comuns a todos os grupos temáticos, destaca-se a necessidade de avaliar a eficácia das estratégias de adaptação, especialmente em comunidades vulneráveis, integrando fatores socioeconômicos e culturais na avaliação de riscos e implementação de políticas. Além disso, a demanda por análise de longo prazo sobre a eficácia das medidas adaptativas e estudos sobre os impactos da vegetação urbana no microclima e na saúde pública. No contexto de gestão de enchentes e infraestrutura verde, evidencia-se a necessidade de compreender melhor as interações sociais e ambientais em áreas urbanas informais, avaliando impactos socioeconômicos em comunidades vulneráveis. Demanda-se também a integração de dados locais, tecnologias avançadas e modelos preditivos, bem como a avaliação dos custos e benefícios na adoção de soluções. Por fim, as pesquisas sobre governança climática e resiliência urbana apontam para a necessidade de integrar políticas de cidades inteligentes com necessidades socioambientais, de se analisar o impacto das desigualdades socioeconômicas na resiliência climática e avaliar a eficácia das abordagens participativas nas políticas climáticas. Adicionalmente, há uma demanda por estudos sobre a participação comunitária na implementação de políticas e projetos de resiliência,
bem como a eficácia das soluções baseadas na natureza em diferentes contextos urbanos brasileiros. Bom, finalizando essa apresentação e apresentando a conclusão desses estudos, a revisão ela evidenciou uma abordagem crescente sobre o tema, em resposta aos desafios enfrentados pelas cidades nos últimos tempos, nos últimos anos, especificamente. Observa-se de forma transversal o maior destaque à relevância da adoção de soluções baseadas na natureza e políticas inclusivas. No entanto, a ausência de métodos mais adequados para a avaliação da eficácia dessas estratégias e integração desses fatores socioeconômicos representa uma lacuna significativa. Para avançar nesse campo, é crucial desenvolver pesquisas que avaliem o impacto das medidas adaptativas a longo prazo, considerando as especificidades locais e as desigualdades socioeconômicas. Além disso, é necessário aprimorar a participação comunitária na formulação e implementação de políticas climáticas, garantindo que as soluções sejam eficazes e equitativas para todos os segmentos da população urbana brasileira. Bom, então, finalizo aqui, agradeço a audiência mais uma vez. Muito obrigado.